Olá, galera do canal de filosofia do professor Benê França. Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal de filosofia do professor Benê França. É com imenso prazer que daremos continuidade àquilo que nós havíamos originalmente pensado. Vamos tratar hoje de dois grandes nomes da história da filosofia antiga: Heráclito, Parmênides. O que nós vamos comentar se fundamenta em diversas obras, em diversos historiadores. Destaco de modo particular esses dois grandes nomes: a obra do português Manuel dos Santos Alves e do Gerd Bernheim, Os Filósofos Pré-Socráticos. Quando eu era professor da escola Professora Maria Ivone Martins Rosa, no Jardim de Nadai, área cura, aqui da cidade de Sumaré, onde eu lecionava filosofia, ou quando eu dava aula de ética e cidadania na escola estadual Conselheiro Antônio Prado, ETECAP, lá em Campinas, os estudantes riam quando eu falava os nomes Heráclito, Parmênides. São nomes esdrúxulos, sim, são nomes tipicamente gregos. Imagine só um pai, uma mãe, né? Alguém chegar no cartório de registro civil e dizer assim: eu quero registrar o meu menininho. Qual vai ser o nome do menininho? Heráclito. Parmênides seria motivo de chacota e de zombaria. Opa, não pode, não pode. Dentro dessa perspectiva, quando invocamos os nomes de Heráclito e de Parmênides, estamos invocando os nomes dos maiores pensadores da filosofia antiga. Ora, vamos dizer assim: Heráclito e Parmênides são como o trigo, o ovo, a água e o fermento nas mãos de um padeiro. Ou seja, são essenciais. O grande pensador Heráclito nasceu em Éfeso. Éfeso da Bíblia. É Novo Testamento, carta de São Paulo apóstolo aos Efésios. Efésio, adjetivo pátrio de quem nasce em Éfeso. Heráclito nasceu em 576 a.C. e provavelmente tenha falecido em 480. Éfeso é uma colônia jônia, da expressão colônia jônica ou iônica, do século VI a.C. Parmênides nasceu em outra cidade chamada Eleia, muito próxima do mar Tirreno. Parmênides nasceu em 540 a.C. e faleceu por volta de 450. Por isso que primeiro vem Heráclito, depois vem Parmênides. Ora, os historiadores da filosofia têm o hábito de dividir o pensamento filosófico em correntes filosóficas. São diversas correntes filosóficas. Sim, e dentro dessas inúmeras correntes filosóficas, nós vamos hoje invocar duas grandes escolas filosóficas, chamadas de escolas pré-socráticas. Por quê? Elas são anteriores ao grande pai da filosofia, Sócrates. Quem ainda não assistiu o vídeo do professor Benê sobre Sócrates, tá lá, Sócrates, nada sei. Sócrates nasce em 469 a.C. e morre assassinato em 399. Ora, as escolas filosóficas que vamos estudar hoje, duas, uma ligada a Heráclito e a segunda ligada a Parmênides, são escolas pré-socráticas, porque são
pertencentes a pensadores, a pensadoras anteriores ao grande nome do filósofo Sócrates, como já sublinhamos. Para Heráclito, tudo flui. O símbolo do seu pensamento é o fogo, que designa, entre outras coisas, a variação, a alteração, a mutabilidade das coisas. Por isso, o fogo, para Heráclito, carrega algumas singularidades. É o símbolo também para ele da dialética. Para quem já participou de alguma palestra ministrada por policiais vinculados ao corpo de bombeiro, já ouviu a respeito do fogo. O fogo tem uma natureza peculiar. Para mantê-lo é preciso oxigênio, O2. E por isso que em muitos momentos recomenda-se que não se jogue água no fogo. Água, H2O, essa molécula que está contida no oxigênio poderia tornar o fogo mais inflamável, mais abrasível. Oh, meu pai! Essa natureza contraditória, simbolizada pelo fogo, é o que invoca o grande pensador Heráclito. Pertence também Heráclito a algumas das afirmações que nós já ouvimos várias vezes. Não se toma banho 2 vezes nas águas de um mesmo rio. Primeiro, a pessoa não será mais a mesma. Segundo, a natureza do rio, distinta da natureza do lago, possui águas que se movimentam continuamente. Ademais, o símbolo máximo, o ícone heraclitiano é a ideia da transformação. Daí o símbolo do fogo, que fica muito bem explicitado no slogan grego utilizado por Heráclito de Éfeso. Panta rei, pi, alfa, ni, tau, alfa, rho, eta, iota, panta rei. Panta rei se traduz em português como tudo move, tudo se mobiliza, tudo se movimenta. Ora, a genética, através do conceito de mutação, a física, mediante o conceito de movimento, que nós estudamos lá na física, na área de cinemática, são apenas exemplos de áreas antevistas pelo grande pensador de Éfeso, classificado por muitos historiadores como um dos 7 sábios da humanidade. Hiparmênides, antagônico ao pensamento de Heráclito. Parmênides é o grande pai da metafísica ocidental. Para ele, nada se altera, pois o ser é, hoje e sempre, o mesmo. A identidade, a essência do ser é permanentemente a mesma. A pesquisa do sábio nascido em Eleia funda-se no seguinte princípio, que podemos encontrar, conforme já comentamos, em diversas obras de filósofos pré-socráticos. Funda-se na seguinte ideia. Olha o texto. O real é, e não se pode dizer que não é. Porque não se pode conhecer
nem exprimir o que não é. Isto é ou não é. O ser é ou não é. Parece conversa de boteco, né? Mas não. Aqui se fundamenta o princípio da tautologia, o princípio lógico da identidade, o princípio lógico da analogia. Ademais, para Parmênides, só há dois tipos de filosofia. Primeira, a que contempla a verdade, epistemé em grego, o saber autêntico, íntegro, a verdade completa. E a segunda forma filosófica, que venera a opinião, o conhecimento fragmentado, parcial, sujeito a interferências de diversas naturezas, estereótipos, preconceitos, entre outras coisas. Muitos de nós já ouvimos várias vezes expressões do tipo: as aparências enganam. Ou ainda, nem tudo o que parece é. Expressões já ditas pelo grande sábio de Eleia. Para Parmênides, é indissociável, é inseparável a combinação entre pensar e ser. Pois ao pensar, nós somos. Ao pensar, nós existimos. Essa máxima, dita lá no século VI a.C., vai influenciar quem? As obras do pensador francês René Descartes, que está lá no século XVI d.C. René Descartes, o autor do livro Discurso do Método, que disse, entre outras coisas: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Ora, se a biologia e a física se sustentam nos dizeres de Heráclito, a teologia e a metafísica se sustentam nas ideias de Parmênides. Por conseguinte, um defende a transformação ao fogo, o outro argumenta a favor da essência, do palavra em grego que significa ser em português, de onde deriva a palavra essência. Parmênides é o filósofo da permanência, que defende a imutabilidade dos seres. Todas as vezes que discutimos as concepções desses dois grandes pensadores, a primeira coisa que os estudantes nos perguntam é a seguinte: na FATEC de Americana, na FATEC de Bragança Paulista, na PUC de Campinas, nas escolas estaduais para onde eu trabalhei, na escola João Francisquini, Belé, professor Belé, quem dos dois tem a razão? Em termos lógicos, epistemológicos, em termos tecnológicos, filosóficos, ambos estão corretos. Pois foram os protagonistas que lançaram inúmeras proposições para hoje discutirmos, avaliarmos, repensarmos as nossas cosmovisões, as nossas concepções sobre variados assuntos. Todavia, o grande sábio é aquele que reconhece a própria ignorância e que se dispõe a ouvir, a entender, a
sopesar aquilo que está sendo sugerido, proferido, escrito. A postura da pessoa ignorante, a postura da pessoa tola, do idólatra da fake news, diante da novidade, diante da complexidade, se revela indisposta à remoção dos próprios preconceitos, prejuízos e falsas opiniões. Hoje nós falamos sobre o grande líder da escola eleática, Parmênides, o grande líder da escola jônica, da escola iônica, Heráclito, da cidade de Éfeso. Se você ainda não se inscreveu no canal do Professor Benefrança, por favor, me faça a gentileza. Se você estiver logado em qualquer e-mail do grupo Google, vá lá, por favor, e clique em inscrever-se. Clique lá, por favor. Ao fazer isto, você já estará inscrita no meu canal. Tem um sininho, clique no sininho. Todos os vídeos que nós fizermos o upload, vocês já serão comunicadas de que o Benezinho tá ao vivo, tá no ar, tá lá com filosofia. Meu muito obrigado. Muito lhes agradeço pela atenção, pela visita e pela paciência. E que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos santificando, guardando-nos de todos os males e perigos. Paz.